O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Alguns anos atrás, eu me lembro que eu fui participar da Santa Missa em uma igreja na cidade em que eu morava, Presidente Prudente, interior de São Paulo, uma igreja chamada Nossa Senhora Aparecida. A igreja tinha 3 naves, uma nave central e 2 laterais em diagonal. E numa dessas naves laterais era o lugar onde ficava o confessionário. Então o povo ficava sentado no banco e tinha uma sala com uma porta que dava acesso tanto para a igreja como para o fundo da igreja, para a sacristia. Então o padre entrava pela sacristia e você não via ele, na sala. Ligava uma luz verde e então o povo que estava no banco sabia que o padre estava naquela sala. Então entrava pela outra porta, né? E ele atendia sempre confissão antes da missa. Eu lembro um dia que eu estava lá sentado, ajoelhado, eu não fui para confessar, mas eu sentei ali e foi para começar a missa. Assim que deu o horário de começar a missa, o padre apagou a luz e trancou a porta pelo lado de dentro. E tinha uma pessoa que assim que a outra saiu do confessionário, levantou e foi correndo, porque estava próximo do horário da missa, né? Para ver se dava tempo de confessar. Ela correu assim, numa esperança, colocou a mão na maçaneta. Estava trancado. E aí ela já meio que deu uma desesperada, saiu mó cabisbaixo, triste. Aí na hora me lembrei desse evangelho, falei: meu Deus, e se nós corrermos ansiosos para entrar no céu, colocarmos a mão na maçaneta e não abrir? Ou seja, nosso Senhor está dizendo: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Então a primeira coisa que nosso Senhor está dizendo é o seguinte: se esforce, mas não é garantia que o seu esforço vai abrir a porta, porque quem abre a porta é o Senhor que está dentro. E Ele abre a porta para quem? Jesus disse: para quem não pratica a injustiça. Então não é só fazer um esforço, aspas, religioso. Não é só fazer um esforço, por exemplo, ir na missa todos os dias, rezar rosário. Tudo bem, você está se esforçando, mas o Senhor não vai abrir a porta se você é injusto. Se nós não convertermos de fato o coração e permitir que o Senhor gere em nós uma vida nova, a porta não vai ser aberta. E essas pessoas caminhavam com o Senhor, porque olha o que elas dizem: mas Senhor, nós comíamos e bebíamos na Tua presença. Ou seja, eram pessoas que estavam no convívio de Deus, estavam na casa de Deus. Nós comíamos e bebíamos diante da Tua mesa, ou seja, do Teu altar, que nos dá o alimento, que nos dá a bebida da vida eterna. Nós estávamos na missa. Esse povo diz: o Senhor ensinava em nossas praças, ou seja, nós estávamos no sermão, na homilia, na catequese, na instrução. E Jesus diz: eu não te conheço.
Eu não te conheço, porque assim, você estava lá, mas você é injusto. Você estava lá, mas o seu coração não era meu. Você estava lá, mas você não queria mudar de vida. Então a porta fechou. Por isso, fazei todo o esforço para entrar por esta porta que é estreita. Estreita porque não cabe nela duas vontades. Essa porta estreita só cabe uma vontade, a vontade do Senhor. E está aqui o grande detalhe da coisa, e a grande dificuldade. Porque nós queremos a vontade do Senhor e queremos a nossa. Não passa, não dá. A justiça está em fazer a vontade de Deus. A justiça está em olhar as coisas com o olhar de Deus, não com o meu. A justiça está em julgar as coisas com o julgamento de Deus e não com o meu. Por isso, se não tiver uma única vontade, não passa na porta, ela é estreita. Não tem como. Vamos pedir então, meus filhos, esta graça de nós termos uma unidade de vontade com o nosso Senhor, para que não aconteça conosco esta surpresa. Nós vamos chegar no céu e vamos ver que últimos foram os primeiros, ou seja, pessoas que muito depois de nós se converteu, pessoas que nós, enquanto estávamos na igreja, julgávamos elas fora, pecador, desgraçado, cachaceiro, se converteu, mudou de vida, uniu com a vontade de Deus e entrou no céu, você ficou para fora. O Evangelho está dizendo, e assim há muitos que são últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão últimos. Você estava na igreja, perseverando ali e tal, mas era injusto, mudava de vida, julgava todo mundo, metia o pau nos outros, regaçava tudo, era o primeiro, vai ser o último. Está lá o último cachaceiro, pinguço, doidão da cabeça, corrupto, e aí dá um Hadouken na cabeça dele, converte, muda de vida, se une à vontade de Deus. Ele era o último, passou a ser primeiro. O que manda é a vontade unida a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.